Rapaziada, eu guardei um tweet aqui que eu quero comentar sobre, do Sean Frank, que ele fala sobre uma coisa específica do mercado de trabalho, mas que eu acho que vale para todos os mercados recentemente aí, na era da internet e na era das IAs também. Então vamos ver aqui o que o nosso amigo Sean Frank falou. Hot take, né? Take polêmico. Fazer ficar muito fácil aplicar para empregos foi muito ruim para todo mundo. Quem procura emprego sente desesperança, porque eles mandaram o currículo, né? Aplicaram para 1.400 vagas na última semana e ninguém ligou de volta. Já os times de RH ficam atolados com 4.000 currículos por vaga, deixando o trabalho de contratação atrasado por no mínimo 3 semanas. Então, o que o Sean Frank está falando aqui é de uma tendência que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa, não sei se chegou no Brasil ainda, mas se não chegará em breve, que é que a galera está usando robôs para aplicar para várias vagas de emprego, né? Nada mais natural que isso, né? Você vai lá, faz o seu currículo no chat GPT, se você for um pouquinho mais esperto, você ainda consegue customizar o seu currículo para cada vaga no chat GPT e ainda tem robôs ali, agentes, que a galera mais rata está usando para fazer o application para as vagas automaticamente, né? Sem a pessoa nem ver se a vaga interessou a ela ou não, porque tá tão difícil arrumar emprego, e em grande parte tá difícil arrumar emprego porque os RHs recebem muitos currículos, né, por causa dessa dinâmica, mas tá tão difícil arrumar emprego que se você não fizer isso, você basicamente não consegue nenhuma entrevista. E esse problema, que eu chamo de o problema da distribuição infinita, ou o paradoxo da distribuição infinita, não acontece só no mercado de trabalho. Ele acontece também no mercado de relacionamentos, no mercado de aquisição de clientes, e eu acredito que deva acontecer em praticamente qualquer mercado, né? Pensei nesses 3 aqui para fazer esse vídeo. Se alguém tiver alguma outra ideia de outro mercado em que acontece a mesma coisa, comenta aqui embaixo. Mas por que eu chamo isso de o paradoxo da distribuição infinita? A internet e agora as IAs ajudaram a você ter distribuição infinita, né? Você consegue acessar qualquer mercado em tempo real e entrar nele, né? Fazer seu bid, né? Bidar dentro dele. Só que, porque as coisas são escassas na Terra, a atenção humana é escassa, o número de pessoas que uma empresa pode chamar para entrevista é escasso, o tempo que a gente tem para se relacionar com outras pessoas é escasso. Por causa dessa escassez, se todo mundo tem distribuição, ninguém tem distribuição. Ou seja, se a distribuição é infinita, o alfa que você tem, alfa é o termo financeiro para o retorno esperado acima da média ali, né? O alfa que você tem por ter essa distribuição é 0. Ou seja, se todo mundo tem distribuição, ninguém tem distribuição. Então o grande paradoxo da internet aí é que todo mundo tem distribuição, todo mundo consegue aplicar para qualquer vaga de emprego no planeta Terra, todo mundo consegue entrar no Tinder e dar vários matches lá, né? Todo mundo consegue usar o Facebook Ads, o Google Ads para fazer anúncios e captar novos clientes para sua empresa. Mas se todo mundo consegue fazer isso, ninguém de verdade consegue fazer isso. Então, o que você vê? Nunca antes na história você conseguiu aplicar para tantas vagas de emprego e nunca antes na história foi tão difícil conseguir uma entrevista. Nunca antes na história você conseguiu dar match com quantas mulheres você quiser, ou homens, né? E nunca antes na história as pessoas reclamaram tanto da dificuldade de conseguir um parceiro romântico aí, né? Isso vale para homens e mulheres. Nunca antes na história foi tão fácil acessar o seu cliente ideal com um anúncio perfeito, otimizado para ele, para o produto que ele precisa, e nunca antes na história os CACs, os custos de aquisição de clientes, estiveram tão altos. E antes que você entre em desespero, eu acho que eu tenho a solução aqui nesse vídeo. Não necessariamente é uma solução fácil e simples, mas é uma solução que te permite voltar um pouco para a dinâmica como ela era antes, tá? Mas antes, deixa eu descrever um pouco melhor esse problema aqui fora do mercado de trabalho. O que a galera está reclamando no mercado de relacionamentos? E quando eu chamo de mercado, tá? É porque tem 2 lados, né? No mercado de relacionamentos você tem aí, para relacionamentos heterossexuais, você tem homens e mulheres, né? Você tem oferta e demanda aí. No mercado de aquisição de clientes também você tem empresas querendo anunciar os seus produtos e
clientes querendo encontrar produtos que eles querem comprar, né? Então, no mercado de relacionamentos, o que a gente vê aí? Eu, graças a Deus, estou fora desse mercado faz quase uma década, mas o que eu vejo a galera reclamando, homens e mulheres, é que para os homens é fácil dar match, é fácil entrar no Instagram, lá no Tinder, no Raya, nesses aplicativos aí, e conseguir falar com alguém, e é muito difícil conseguir um date com uma pessoa legal, né? Que é o que o cara quer. E para as mulheres, que é mais fácil conseguir o date, é cada vez mais difícil conseguir um cara que queira se comprometer, né? Um relacionamento estável ali. Então, assim, os caras querem sair com as mulheres, no geral, querem compromisso, né? Comprometimento, e nenhum lado consegue o que quer. Olha só que interessante. Nunca antes você conseguiu acessar tantas pessoas, só que agora você está competindo com todo mundo. Igual no caso do RH, né? Você tinha uma vaga de emprego lá, e agora você está competindo com 4.000 pessoas em toda a vaga de emprego, porque todo mundo está mandando seus currículos para essa vaga, porque o custo de mandar um currículo é praticamente zero. O custo de dar um match é praticamente zero. E no caso das empresas é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem um produto, você anuncia, só que todas as outras empresas também estão anunciando aquele produto. Então o cliente, ele é, cara, bombardeado de anúncios todos os dias, de novos produtos, novas ofertas, novas oportunidades, promoções, descontos, e você fica perdido ali no ruído. Por quê? Porque todo mundo tem distribuição. Agora, qual que é a solução para tudo isso, né? E eu acho que a dica da solução está no próprio mercado de trabalho. Como é que você consegue se destacar num cenário e conseguir uma entrevista, uma vaga, né? Um emprego, num cenário em que tem 4.000 pessoas aplicando para aquela vaga? Cara, basicamente o que eu faria você nem entra nesse jogo. Obviamente você pode entrar no jogo, né? Não custa mandar uns currículos, até porque o custo é zero, mas o ideal é você fazer relacionamentos com pessoas que trabalham em empresas como as que você quer trabalhar, né? Então, em vez de entrar naquele jogo em que você finge que escreveu o seu currículo e finge que foi lá e preencheu os formulários e mandou, mas na verdade você fez isso com um robô, e o RH finge que vai ler o seu currículo, mas na verdade ele também joga isso numa IA para filtrar os candidatos ali, né? Então tá todo mundo usando IA. Em vez de você entrar nesse jogo, você pode construir relacionamentos. Você pode tentar conversar com pessoas que estão ali na sua rede de contatos e perguntar como é que a empresa funciona, como é que é a vaga, se ela pode te apresentar para alguém. E, eventualmente, se você fizer esses contatos, você consegue encontrar vagas, às vezes até antes mesmo delas entrarem no mercado, né? Esse é o melhor jeito de conseguir emprego e sempre foi. E olha que interessante, cara. Esse é o jeito, a moda antiga de conseguir emprego, né? Na moda antiga tinham dois jeitos. Um é você procurava no jornal ali uma vaga de emprego, ou se você estivesse na universidade, você ia lá no centro de carreiras da sua faculdade, né? Via algumas vagas, iam ter, sei lá, 50 vagas lá. Você encontrava uma ou duas que te interessavam, né? E aí, muito antigamente, você tinha que levar o seu currículo para a empresa mesmo, né? Presencialmente. Mais recentemente, aí na minha época, você mandava por e-mail, mas você não mandava tantos currículos assim, até porque você não tinha acesso a todas as vagas do mercado. Você só tinha acesso às vagas que anunciavam na sua faculdade, né? Ou no jornal, ou as que você descobria através de amigos, através de no caso da faculdade, veteranos seus que trabalhavam em certas empresas, era sempre por relacionamentos, né? Tinha esses mercados de vagas também, mas não tinham tantas vagas para você aplicar assim, porque você não tinha visibilidade sobre todas as vagas do mercado e, portanto, como as outras pessoas também não tinham, a sua concorrência ali para cada vaga era menor. Mas esse esquema, moda antiga de ir através de relacionamentos, de amigos, de ex-chefes, de veteranos, de colegas mais velhos, sempre funcionou muito bem. Agora vamos para o mercado de relacionamentos aí. Como é que você faz para não depender do Tinder? Cara, é muito simples. Você sai na rua, né? E você aborda mulheres ou homens que você tem interesse, né? Você pede para amigos ou amigas te apresentarem para pessoas que pode ter a ver com você. Muito antigamente você pedia para sua tia, né? Te arrumar alguém da igreja. Mas mais recentemente você falava com amigos ali, né? E os amigos se apresentavam pessoas que tinham a ver. Então tinha um filtro natural e humano da situação. E pasme você pode fazer isso até hoje, cara. E digo mais, se você fizer isso hoje, a sua concorrência é ainda menor.
porque as mulheres estão reclamando, e eu tô falando aqui do ponto de vista dos caras, né? As mulheres estão reclamando que ninguém está chegando nelas mais. E eu acredito, porque a galera mais nova que eu conheço aí tem vergonha até de atender o telefone. Então, no mercado de relacionamentos, você também pode se destacar e fugir dessa dinâmica tóxica da distribuição infinita através de relacionamentos pessoais. E, obviamente, o seu alcance vai ser menor. Você não vai conseguir jogar para a direita e para a esquerda 1000 pessoas por dia, né? Vai ter que ser mais devagar, como era feito antigamente. Mas se a situação atual não te agrada, você pode voltar exatamente a como era antigamente, né? Obviamente mudaram algumas coisas na cultura aí, tanto nos empregos quanto nos relacionamentos, mas eu acredito que esse é o melhor que você pode fazer. Mas agora vamos falar de negócios, né? Qual que é o problema aqui da distribuição infinita nos negócios? Nunca foi tão fácil anunciar, né, o seu produto, seu serviço, a sua empresa, e nunca o ruído esteve tão alto, nunca os custos de aquisição de clientes estiveram tão altos. Eu estou vendo duas saídas aí para esse grande dilema, tá? Se você tem campanhas de tráfego, que você roda anúncios e ainda está dando dinheiro, beleza, continua fazendo. Talvez uma hora pare de funcionar e aí você vai precisar de uma dessas duas estratégias. Uma é a estratégia do conteúdo orgânico, que é outra forma de construir relacionamento, nesse caso em escala, porque você tem um negócio, você precisa de uma certa escala, né? A não ser que você tenha um negócio B2B, você precise fazer poucas vendas, aí você pode fazer relacionamentos individuais com pessoas mesmo, que é o bom e velho, a boa e velha vendas, né? Mas enfim, se você precisa de alguma escala para o seu negócio, conteúdo orgânico, dependendo do tipo do seu negócio, dependendo do que você faz, pode ser uma boa saída, tá? É o que eu estou fazendo com esse canal aqui. Obviamente, eu vou construir um negócio em cima dele, vocês sabem muito bem, né? Quem me acompanha aqui. E estou fazendo conteúdo orgânico porque eu tendo pessoas que me assistem, confiam em mim, me acompanham há um bom tempo, eu não preciso entrar na guerra dos anúncios, né? Eu só entro se eu quiser. Isso pode valer também para produtos físicos, né? Vamos dizer que você tem, sei lá, cara, você vende ferramentas de conserto doméstico, você importa da China aí, tem uma marca de ferramentas. Você pode criar conteúdo sobre como consertar as coisas na sua casa e pôr no YouTube, ensinar essas paradas e vender a sua ferramenta ali, né? Nos seus vídeos. Se eu tivesse uma empresa de ferramentas, acho que isso é uma coisa que eu faria para me destacar aí das grandes marcas, né? Então dá para fazer isso com produto físico, dá para fazer isso com SaaS, né? Tem vários SaaS que cresceram muito com conteúdo orgânico, sempre ensinando a resolver o problema que a sua ferramenta resolve, né? Nunca é só falando da ferramenta, é sempre falando do problema que a ferramenta, que o produto, que o serviço resolve. Mas tem um segundo método também, que é o tal do CAC negativo, tá? Eu comecei a ouvir cada vez mais gente falar sobre ter CAC negativo. E, cara, me fez muito sentido. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? Porque lá atrás, há uns 30 anos, os varejistas descobriram que se eles tivessem capital de giro negativo, isso daria uma vantagem desproporcional para eles. A Amazon cresceu muito em cima dessa estratégia e é uma estratégia que mudou o varejo. E para mim, o tal do CAC negativo, né, o custo de aquisição de clientes negativo, é uma estratégia que vai mudar todos os negócios que dependem de aquisição de clientes, que são praticamente todos, porque adquirir clientes está cada vez mais caro, os CACs estão cada vez mais caros por causa dessa dinâmica da distribuição infinita, né, do paradoxo aí, do problema da distribuição infinita. Hoje em dia todo mundo consegue anunciar para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro. E a solução, então, seria esse CAC negativo. O que é o CAC negativo? Tá? É basicamente, você tem uma empresa ou um produto dentro da sua empresa cuja função não é dar lucro. A função é só adquirir clientes. Tá? Então, esse produto, essa empresa, ele tem que ter alguma margem, só que você gasta toda essa margem em anúncios. E aí você pode rodar anúncios para trazer clientes para esse produto ou para essa empresa sem ter lucro. Então, assim, você pode usar essas plataformas de anúncios para adquirir clientes sem ter lucro. E aí, obviamente, é muito mais fácil fazer isso do que tendo que ter lucro, né? E aí você usa os clientes que você conseguiu nessa primeira empresa, que não te dá lucro, ela só serve para adquirir clientes. Você constrói um relacionamento com eles e aí você vende outro produto, outro serviço ou produto e serviço de uma outra empresa para esses clientes depois que eles já te conhecem, né? Por que é CAC negativo? Porque essa empresa aqui,
ela dá um pouquinho de lucro, talvez dê 1, 2, 3% de lucro. Então você está ganhando algum dinheiro só para adquirir clientes. Obviamente não é uma bala de prata, né? Porque você tem que construir uma empresa inteira, ou pelo menos um produto. Geralmente a galera faz o low ticket aí, né? Ou não um produto só. Mas esse low ticket vai ter que ser cada vez um ticket mais alto, conforme os CAC sobem, né? Mas geralmente as pessoas fazem um low ticket ou até uma empresa inteira só para adquirir clientes. Essa empresa dá um pouquinho de lucro, então é um CAC negativo. Você tem um pouquinho de lucro para cada cliente que você adquire, mas não é aqui que você faz o seu dinheiro. Você constrói relacionamento aqui e aí você já tem esse relacionamento e vende algo de margem maior para esses mesmos clientes dentro da sua empresa ou até em uma outra empresa. Eu vi o Raul Sena, inclusive, falando que essa é a estratégia dele, né? Ele quer fazer um banco, ele já tem consultoria financeira, tem vários serviços financeiros lá que ele oferece, mas ele quer fazer um banco e a estratégia dele é adquirir clientes para esse banco e para os serviços financeiros que ele já presta, vendendo o curso dele, né, que é a UVP lá. E então ele tem um curso online que não precisa dar lucro, né, que para mim é uma coisa muito mais robusta do que você entrar nessas guerras de Black Friday aí. Pode ver que ele nem fez Black Friday, por exemplo. Mas esse modelo do CAC negativo você consegue usar em praticamente qualquer negócio, tá? Só que, de novo, gente, eu estou adquirindo clientes a um custo, mas a uma margem zero também, próxima de zero, né? Para construir relacionamento, para poder, então, vender algo que tenha margem para essa pessoa e aí que tem um LTV bacana ali e tal. Então, assim, no fundo, cara, é tudo relacionamento. A única forma de fugir do paradoxo da distribuição infinita que eu conheço é relacionamento, porque, de novo, se todo mundo tem distribuição, ninguém tem distribuição. Então, se a distribuição que você tem é uma distribuição que você consegue comprar no mercado, ela meio que não vale de nada, né? Obviamente ainda tem bolsões de mercado em que ela tem valor, e se você está num desses, se seus anúncios dão retorno, bom, continua fazendo, mas a tendência é cada vez mais esses bolsões diminuírem. E aí sobra o quê? Não sobra nada, brutal, brincadeira. Eu tô usando o meme do não sobra nada pro Betinha lá, que a galera gosta de fazer, que eu acho engraçado pra caramba. Mas sobra o quê, cara? Sobra o que é raro, sobra o que você não tem acesso, o que a maioria das pessoas não tem acesso, que na era da distribuição infinita é relacionamento, porque relacionamento leva tempo e esforço para construir. Então, assim, a internet dá muitas oportunidades, te dá a oportunidade de conseguir uma vaga de emprego em São Paulo, caso você more no interior, ou sei lá, no meio da Amazônia, tanto faz. Às vezes você consegue até uma vaga de emprego nos Estados Unidos, daqui do Brasil, né? A internet te dá a oportunidade de conhecer pessoas incríveis nesses aplicativos aí, e algumas nem tão incríveis assim, né, pelas histórias que eu ouço. A internet te dá a possibilidade de conseguir clientes no Brasil inteiro, do dia para a noite, né? Pensa antigamente, cara, se você criasse um produto novo, você ia ter que começar a vender ele ali na sua cidade. E aí ele ia ser muito diferente, né? Porque provavelmente ninguém da sua cidade fez aquilo. E aí você ia crescer na sua cidade, e aí você ia ter que expandir com uma loja na outra cidade. E aí você ia ser diferente na outra cidade também. Só que demorava muito mais. Só que ao mesmo tempo era muito mais fácil de se destacar porque você não estava competindo com o Brasil inteiro. Então, assim, a internet dá infinitas possibilidades, só que como ela dá infinitas possibilidades para todo mundo, não sobra alfa nenhum, não sobra vantagem em ter aquilo. E eu acredito que voltar um pouco à moda antiga, seja no mercado de trabalho, de relacionamentos ou de aquisição de clientes, voltar à moda antiga e construir e cultivar relacionamentos é uma coisa que vai dar certo, até porque pouca gente está disposta a fazer. Você não consegue contratar um gestor de tráfego para fazer isso para você e nem um robô de IA. E tudo isso que eu falei tem tudo a ver com construir uma vantagem injusta nos seus negócios, né? E não só nos negócios, isso vale para qualquer coisa também na sua carreira, na sua vida pessoal. Então eu trouxe um vídeo aqui sobre como construir essa vantagem injusta. Porque se você for competir com outras pessoas numa coisa que todo mundo tem acesso, você provavelmente não vai ter bons resultados. Mas se você construir uma vantagem injusta que ninguém mais tem, cara, você vai voar. Te vejo nesse vídeo.